A sua empresa é uma boa parceira aos olhos dos fornecedores? O que você acha? Você cumpre o que promete? Você se considera uma pessoa confiável no meio dos negócios? Ou de vez em quando você dá uma quebradinha em alguns acordos? Como é que funciona? Você faria negócio com você mesmo se estivesse aqui do outro lado da mesa? Então, antes da gente falar sobre escolher bem os seus parceiros, eu gostaria de falar rapidamente sobre perfil de cliente. Então, perfil de cliente. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque daria uma aula praticamente somente disso, né? Então, sendo generalista, na minha visão, hoje a gente tem dois tipos de cliente, né? O cliente que quer ganhar sozinho e o cliente que ganha junto, que é o famoso ganha-ganha. E para o fornecedor, fica claro, logo que a gente começa uma negociação, fica claro com que tipo de cliente a gente está lidando. Então, o ganhar sozinho, o cliente que tem um perfil como este, geralmente ele tem um mindset fixo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Esse tipo de cliente, na nossa visão, na visão do fornecedor, geralmente ele costuma ter pensamentos como estes aqui abaixo. Não importa o que o fornecedor pensa ao meu respeito, eu preciso ter vantagem sempre. Então, ele sempre tenta dar ali um jeitinho para ganhar um pouco mais do que é possível. Quantos casos de vendedores que às vezes passam o preço errado, né, para o cliente, depois eles ligam morrendo de vergonha, tentando desfazer ali o mal entendido, e o cliente muitas vezes não aceita, mesmo sabendo que às vezes essa diferença vai sair do bolso do próprio vendedor. Então, um pouco de empatia é importante, né? Porque nenhum vendedor, acredite, nenhum vendedor quer passar por isso. Em 99% das vezes, isso não é malandragem do vendedor, como eu já ouvi alguns clientes às vezes falarem. Outro tipo de pensamento. Eu acredito que o fornecedor sempre tem uma carta na manga. Talvez ele até tenha. Mas hoje em dia, na grande maioria das vezes, ele não tem mesmo. Isso devido à grande competitividade dos mercados hoje. O distribuidor, geralmente, ele já tira o que ele pode, coloca aquela tabela de preço já seca, né? E tem um outro detalhe, né, que eu venho notando isso, principalmente de uns tempos para cá, cada vez mais forte. O dono de uma distribuidora, quando ele vai fazer ali, né, a precificação do produto junto com o time, né, de pricing, ele pensa o seguinte: se eu dou uma carta na manga para o vendedor, essa negociação ela vai demorar muito mais do que a normal. Então, por que deixar o vendedor com desconto na manga se a visita vai ser, às vezes, 2 vezes mais demorada? E hoje existe, vocês sabem bem, né? Existe meta de visita, objetivo, né, de número de visitas por dia, de positivação. Tenho certeza que vocês sabem disso porque os próprios vendedores comentam. Então, hoje os donos de distribuidora, muitas vezes, eles não querem deixar a carta na manga para não prolongar essa visita. Mas, claro, que existe sim, né, algumas cartas na manga de algumas distribuidoras, e eu acredito que se você tem um bom parceiro, uma boa parceria com o fornecedor, se você tem um bom relacionamento, muito provavelmente essas cartas já estarão na mesa, não é mesmo? Um outro pensamento desse tipo de cliente. Às vezes eu invento ou exagero em alguma informação para favorecer o meu lado na negociação com o fornecedor. É o pensamento de alguns clientes que têm esse mindset. E aí eu digo a vocês, a chance do fornecedor ter a informação correta a respeito do mesmo assunto existe e é grande. Então, nesse momento, se o fornecedor tem a informação correta, você pode perder muita credibilidade e até a confiança, em muitos casos, né, para futuras negociações. Então, é muito comum, às vezes, a gente chegar, né, numa loja antes de uma negociação e a gente ouve: ah, mas o seu concorrente está com preço muito melhor, está com desconto muito mais agressivo, eu consigo um prazo muito melhor na distribuidora Y. Você entrou agora, o vendedor anterior, ele me prometeu trocar todos os produtos caso vencesse, eu tenho aqui XY volume do produto tal. Então, muitos vendedores, mas muitos vendedores concorrentes, eles são concorrentes só ali dentro da loja, mas são amigos, né? Ou se relacionam, ficam no mesmo hotel, almoçam nos mesmos restaurantes, então eles trocam muita informação. Então, cuidado, que muitas vezes nós sabemos também do que anda acontecendo ali na casa do nosso concorrente.
Esse tipo de cliente, ele tem um mindset que a gente chama de fixo. E aqui fica uma dica, não sei se vocês conhecem, se todos conhecem, mas tem um livro muito famoso, né, um best-seller chamado Mindset, da Carol Dweck. E ela fala sobre o perfil, né, das pessoas que têm mindset fixo e mindset de crescimento. São coisas opostas. Vale a pena a leitura. O mindset fixo são clientes, são pessoas, né, que não gostam de ser desafiados, que tendem a levar as coisas muito para o lado pessoal, que se apegam, né, no que sabem, não mudam de ideia. Então, esse primeiro perfil de cliente que a gente abordou é exatamente esse. Por outro lado, existe também o perfil do cliente ganha-ganha, né? E o que é o ganha-ganha? O cliente que tem esse perfil, ele é um parceiro que ele vai fazer bons negócios de forma consistente. Essa é a nossa visão. Então, esse cara ele tem um mindset de crescimento. Ele pensa, sim, em obter vantagens para o negócio dele, claro, mas ele entende até onde o fornecedor pode ir e ele respeita isso, né? Então, ele mantém uma relação ali saudável, pautada principalmente na confiança e no respeito. E por que isso é importante? Para o bem do seu próprio negócio. Exemplos de pensamento desse perfil de cliente. Quero a melhor condição de todas e tenho certeza que vamos chegar a um acordo que fique bom para os dois. Tenho certeza que quando eu explicar o meu ponto de vista, ele vai entender e a gente vai encontrar ali, né, uma solução, um meio termo. Esse vendedor, essa empresa, sempre lembra de mim. Ou então gosto de fazer negócios com ele ou com ela, no caso. Então, de forma geral, com esse mindset, você sempre terá uma vantagem frente ao perfil anterior. Sempre. Você sempre será valorizado pelos fornecedores, tá? E aí, me dê algum exemplo, né, Tati? Como assim? A gente faz muita campanha, né? Então, assim, nas campanhas exclusivas, mesmo que você, às vezes, fuja um pouquinho do perfil daquela campanha, a gente vai lembrar, né, de você. Você também provavelmente terá chance maior de receber investimentos por parte daquela distribuidora, daquela indústria, visitas do pessoal de laboratório, né? Por que eu falo isso? Porque nessas visitas, às vezes, saem boas coisas, né? Bons acordos, boas ideias. Você pode ter maior chance de participar de pesquisas, de ser ouvido, de colocar a sua ideia implementada, né, num negócio, de receber aquele brinde simbólico também. E por ser uma pessoa parceira, e aqui não importa o tamanho do teu negócio, você será lembrado e muito respeitado. Então, a gente troca muitas informações também, né, nós ali da indústria, entre os distribuidores também, e a gente fala sobre isso o tempo todo. Então, vocês precisam sempre buscar negociações ganha-ganha, porque, no nosso ponto de vista, é a única que é sustentável a longo prazo.